E o objetivo desse tipo de treinamento é conseguir ultrapassar toda e qualquer retranca. Meus irmãos rubro-negros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Nesse vídeo vou falar sobre a Supercopa do Brasil, que já tem sede definida. Vou falar também sobre a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. Vou falar sobre as impressões da primeira semana de treinamentos comandada pelo Vitor Pereira e também sobre o jogador zagueiro do Flamengo que está sendo oferecido a um clube português. Mas antes, eu peço para que você deixe o like no vídeo, deixe também o seguir no canal. Se você não nos segue ainda, saiba que isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e pode vir a ser apreciado por outras pessoas também. Claro que de preferência por outros irmãos rubro-negros. Eu peço para que vocês me ajudem. Vamos então falar já sobre a sede da final da Supercopa do Brasil, que será decidida entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, e a sede escolhida foi Salvador. Existia uma disputa entre Salvador, Recife e Brasília, mas Brasília acabou ficando já de lado, justamente pela confusão que aconteceu no último domingo. Falei sobre isso no vídeo anterior. E aí, em uma reunião que contou com a participação de Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, e o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, houve aí um consenso de que Salvador seria o melhor local para sediar a decisão. Brasília já sediou em 2020 e 2021 e Cuiabá em 2022. Agora é a vez de Salvador. Nação rubro-negra lá de Salvador tem que lotar o estádio, pintar o estádio com o mar rubro-negro. Agora, falando sobre a estreia do Flamengo no Maracanã, amanhã, 9h30, estreia no Campeonato Carioca, no Maracanã, diante do Audax, né? O Flamengo vai receber o Audax e vai jogar com o time sub-20, né? Time comandado pelo técnico Mário Jorge, que estava com os garotos lá na Copinha e foi chamado para retornar ao Rio de Janeiro justamente para poder trabalhar nessa primeira partida. A ideia é que na partida contra o Audax e também na partida contra a Portuguesa, que acontece no próximo domingo, o Flamengo venha utilizar os garotos. Pode ser que já venha ter uma mescla de garotos com jogadores mais experientes já nessa partida contra a Portuguesa domingo, uma vez que o Vitor Pereira quer contar com o máximo dos jogadores, quer que os jogadores estejam na melhor forma física já para a decisão contra o Palmeiras. Então é preciso ter tempo de jogo, é preciso ter tempo de bola. Então é provável que a partir da segunda partida já comece a ter uma mescla. 9h30 da noite, o Maracanã não se sabe ainda se estará lotado. Até ontem havia ingressos ainda disponíveis, mas o que se espera sempre é que a torcida que lá compareça venha apoiar o time. São os garotos, mas continua sendo o nosso Mengão. Como vocês sabem, ontem, dia 10 de janeiro, o Vitor Pereira completou uma semana de treinamentos já como técnico do Flamengo. E as impressões são as melhores possíveis. Muita intensidade, muita cobrança dos próprios jogadores entre eles. E algo que chama atenção é o repertório do Vitor Pereira. Os jogadores têm saído extenuados de campo, mas muito felizes. Quando um time tem jogadores de tanta qualidade como o Flamengo, por exemplo, você tem aí uma exigência dos próprios jogadores em relação à capacidade técnica do professor, né? Do técnico. Todo mundo gosta de ser ensinado por alguém que tenha bagagem. E o Vitor Pereira tem mostrado ter bagagem, né? Muita variação tática. Ele tem focado muito no trabalho cardiorrespiratório. Às vezes ele faz treinos dentro da grande área apenas. E tem focado muito em táticas que visem furar retrancas. Algo que é muito comum para o Flamengo. Todo jogo o Flamengo praticamente enfrenta retrancas. Então, nós já enfrentamos algumas dificuldades no ano passado. Vamos lembrar aí da partida contra o Atlético Paranaense, por exemplo, a primeira lá no Maracanã, válida pela Copa do Brasil, né? O Flamengo teve muitas dificuldades e
terminou com 0 a 0 mesmo, atacando bastante. Por quê? Uma retranca muito forte. Então o Vitor Pereira tem se debruçado, tem mergulhado de cabeça no estudo dessas táticas e isso tem chamado muita atenção. Vitor Pereira que provavelmente só vai ficar à beira do campo na partida contra o Madureira, que vai acontecer em Cariacica, lá no Espírito Santo. E agora, gente, para poder finalizar, falar sobre um zagueiro do Flamengo que chegou no ano passado e agora está sendo oferecido a um clube português. Trata-se do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno que foi comprado junto ao Bragantino por 15 milhões de reais. Ele até chegou como uma esperança da zaga. O Flamengo enfrentava muitas dificuldades no setor defensivo, ainda com o Paulo Souza. E ele chega, participa de alguns jogos e depois acaba se machucando. Quando volta, já volta no banco, né? Até porque quem assumiu a titularidade da zaga do Flamengo foi o Davi Luiz e também o Léo Pereira. Léo Pereira que cresceu muito no ano passado. E aí o Fabrício Bruno passou a ser utilizado naquele time do Campeonato Brasileiro, ao lado do Pablo. Agora, em 2023, a concorrência pode até aumentar, né? Ou vai aumentar, porque o Rodrigo Caio já está recuperado de lesão e é mais um, logicamente, a brigar por posição. Rodrigo Caio é sempre uma incógnita, mas está ali brigando por posição. Se estiver em condições físicas adequadas, ele é um ótimo jogador. E como é que o staff do Fabrício Bruno e o próprio jogador veem essa possível ida para a Europa? Vem como uma boa ideia. O clube português é o Sporting, que está precisando de um zagueiro, e o zagueiro vê com bons olhos sim respirar novos ares, até porque certamente poderá vir a ter mais oportunidades lá fora do país. Agora, é apenas um oferecimento, não houve qualquer tipo de proposta formal do Sporting ao jogador do Flamengo. Fabrício Bruno continua no clube, continua integrado ao clube, está trabalhando e a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Eu deixo aqui com vocês, seria uma boa se desfazer do Fabrício Bruno, quem sabe enxugar um pouco mais a folha salarial do clube? Ou vocês acham que não? É uma peça importante, tem que dar continuidade no trabalho no Flamengo. Quero saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, agradeço a você que acompanhou esse vídeo até o final, peço para que vocês curtam o vídeo e sigam também o canal. Eu volto numa próxima oportunidade. Fui!